Então, nós vamos começar um tema aqui, trabalhar com uma matéria que é muito gostosa de se trabalhar. A NUCEP ama de coração essa disciplina aqui, e principalmente o tópico da aula de hoje, que abre os trabalhos, globalização. É um tema de conceituação simples, é um tema, como é que eu posso dizer aqui? É fácil você assimilar. Você lê ali, todo mundo sabe que é globalização, até porque a gente vive numa globalização. Tudo que gira ao nosso redor é uma disciplina, por isso que é fácil de assimilar, porque tudo que acontece aqui está ao nosso redor, o que a gente está vivendo, o que a gente está presenciando aqui na nossa sociedade, no mundo global, a evolução da internet, as pandemias, tudo isso é reflexo da globalização, guerra de Rússia e Ucrânia, enfim, tudo isso faz parte de um mundo globalizado. E daqui a pouco a gente vai conceituar melhor cada uma dessas coisas. Então é um assunto que, por justamente ser o mundo onde a gente vive, é um assunto que tem nuances muito específicas, é um assunto que tem ramificações muito largas. Por exemplo, a aula de hoje eu concentro em globalização em si. Num segundo momento, nós vamos começar a ver os blocos econômicos, nós vamos começar a ver o modelo econômico neoliberal, que é o que a gente vive, ou então presidente, eu vou falar muito dele aqui, pessoal, mas não fazendo propaganda política, cada um tem seu posicionamento, é apenas para citar, e ele embasa muito o governo dele através de políticas neoliberais, e nós vamos estudar isso aí posteriormente, beleza? E quer queira, quer não, nós estamos no ramo da segurança, e foi o presidente que mais trabalhou pela segurança pública. Você pode não gostar dele, você pode não votar dele, para mim não faz a menor diferença quem você vota, mas de fato é o presidente que mais trabalhou pela segurança pública no Brasil. E nós somos polícia, e polícia gosta do homem, farei o quê, né? Então tem essa quedinha aí, declarando logo o voto, acabar de frescura. Então bora lá. Conhecimentos gerais de globalização, bomba. Foi, rapaz, o professor está ficando especialista agora dos PowerPoint. Olha esse material que eu preparei para vocês. Então veja só. Nós vamos começar a falar aqui das origens e características da globalização, belezura? Veja só, a globalização pode ser entendida como um processo de integração. Já está aí para você de azul, e não é à toa não. Está de azul e ainda passa uma linhazinha vermelha para ficar bem gravado para você. Ó. Processo de integração. De quem? De povos, de quem mais? Empresas, governos. Você viu agora há pouco, por exemplo, a rainha Elizabeth II da Inglaterra faleceu, estavam lá os líderes de diversas nacionalidades, inclusive do Brasil, prestando as últimas condolências à, então, monarca inglesa. Isso é o quê? Faz parte de uma integração mundial. Estava todo mundo lá prestando as homenagens então, ex-chefe lá da União Europeia, né? Da Grã-Bretanha, perdão. Nós temos a integração também de quê? De mercadorias. Essa aqui eu acredito que são as principais. Quando a gente fala de mercadorias, povos, não tudo, na verdade. Povos, empresas, governos e mercadorias ao redor do planeta. Isso que é um mundo globalizado. Isso é um dos conceitos de você vai ter, por exemplo, geógrafo Milton Santos, que é um nome muito famoso aí nesse ramo dos conhecimentos gerais, que fala de globalização. Ele tem os conceitos próprios. Nós vamos ver algumas questões que trazem conceitos do geógrafo Milton Santos. Mas globalização pode ser entendida como isso. Está de azul para você não esquecer. É a integração. É o mundo unido. As distâncias, encurtaram. Isso é tema de questão. Nós vamos ver várias questões que versam sobre isso. Distâncias encurtaram. Está tudo próximo. Hoje com... Não está aqui. Pronto, aqui, isso que nós estamos fazendo agora, propiciado através da internet. Vocês estão no Rio de Janeiro, em Teresina, no estado do Maranhão, no Ceará, seja onde vocês forem, eu estou aqui em Oeiras, Piauí, e a gente está tendo todo mundo reunido aqui numa sala virtual, podendo trocar essa experiência aqui através da internet. Isso é característica de um mundo globalizado, um mundo interligado, um mundo onde as distâncias de informações, de mercadorias, de culturas estão cada vez menores. Já é tema da sua prova. Alguém mandou uma perguntinha aí, eu só escutei, fala aí. Tem que ser pelo microfone, senhores. Pessoal, o áudio está travando para vocês, alguma coisa? Não, tá tranquilo. O rapaz tinha mandado a localização de onde ele mora. Foi aonde? Diz aí pra mim, por favor. Altos Piauí. De Altos, pronto, depois de Teresina. Conheço o Piauí todo. Cada trabalha no IBGE ou não, Instituto Brasileiro de Geografia. Não conheceu o estado do Piauí na ponta da... Unifica tudo. Então, veja, o mundo globalizado é aquele que eventos políticos, prestem muita atenção nisso aqui, vocês já vão entender como tudo isso aqui está acontecendo. Eventos políticos. Professor, eventos políticos. A guerra da Rússia e da Ucrânia é um evento político, é um conflito internacional. Inclusive, eu me atrevo a dizer que é questão certa de prova para vocês. Esse conflito entre Rússia e Ucrânia, pode vir uma questão falando só sobre isso, ou pode vir, digamos, citada em uma das letras, que é o que a NUCEP gosta de fazer. Quando ela pega o tema de conflitos internacionais, nós vamos estudar os conflitos, desde a Primavera Árabe, Israel e Palestina, questão do Estado Islâmico, Hezbollah, Hamas, esse monte de professor, um monte de patifaria aí. Vamos estudar isso aí tudo. E dentro desses conflitos, Rússia e Ucrânia é atual demais. É atual demais para ficar fora. Pode ser que venha num texto, pode ser que venha em uma das alternativas, mas eu me atrevo a dizer pela experiência. Eu cantei a bola na Polícia Militar do Piauí, vou cantar a bola aqui. Rússia e Ucrânia, lá era outro conflito, lá era a retomada lá do Hamas, né, da Síria, que o governo dos Estados Unidos saiu e tal. Aqui eu me atrevo a dizer, é questão vai cair para vocês alguma coisa, não sei aonde, mas nem que seja só um texto, mas vai ter alguma coisa falando de Rússia e Ucrânia. Então, o mundo globalizado é aquele que eventos políticos, Rússia e Ucrânia, econômicos, pessoal, econômicos. Você pode citar, por exemplo, os países de fora o tempo todo querendo entrar no Brasil para meter a mão na Amazônia, para meter a mão nas riquezas da Amazônia. São confrontos econômicos. Você tem também a recessão econômica que a União Europeia passa. Atentem-se, assistam jornais, isso aqui pode ser tema de redação para você. Não é porque vocês estão fazendo concurso de polícia, e só pode vir polícia, não. Até porque a Unicef coloca lá na redação. Virar um tema e cobre assuntos de cunho social, cultural e ou econômico, relacionado com a profissão ou não. Então, essa disciplina aqui, Conhecimentos Gerais, é um prato cheio para a redação.
Aqui tem muita coisa aqui que pode ser tirada. Então fiquem atentos às notícias, procurem se informar. Hoje todo mundo tem um Google. Antigamente eu ia dizer para você para assinar uma revista, para assistir o jornal, mas pelo amor de Deus, ninguém vai assistir rede bosta de televisão, né? Deixa da rede bosta para lá. Vamos pro Google, joga no Googlezinho, ou no YouTube, você pode assistir um canal de notícias pelo YouTube, enfim, te vira. Você tem internet muito globalizado, você tem acesso à informação na palma de sua mão, igual tá o Globo na foto aí para vocês. Procurem estar informados do que está acontecendo no mundo, pessoal. Extremamente importante. Enriquece seu vocabulário para redação, enriquece seu poder para estar respondendo questões de interpretação. É importante você ter esse conhecimento macro de tudo que acontece. Você tem também, confrontos culturais. Culturais, professor, você vê aquelas manifestações que acontecem em diversos países. Por exemplo, as feministas, quando vão reivindicar os direitos dela, ou alguma coisa do tipo, que elas, digamos, ficam ali nuas, expostas. Ali é uma manifestação cultural, de cunho também social, ou procurando melhorias de condições de vida, igualdade entre gêneros, enfim. Tudo isso está o quê? Olha azul, a palavra-chave para vocês, interconectados. Tudo que acontece no mundo, pessoal, uma marca grande da globalização, você pode até já puxar uma setinha e botar o seguinte, que quando a gente fala de globalização, tudo que acontece no lugar reflete, tudo que acontece reflete no mundo todo. É por isso a imagem, é por isso que é como se fosse o mundo está na sua mão, reflete no mundo todo. Então, veja que um conflito lá na Ucrânia reflete aqui, reflete no preço do petróleo. É importante vocês saberem disso. O petróleo, que é uma das matérias-primas que mais geram guerras no mundo, uma das commodities aí que mais interferem na geopolítica mundial, interfere para cá. Aí muita gente criticou o presidente, tá se aproximando com o Putin, não sei o quê, tá defendendo a Rússia é opressora. Pessoal, o mundo é globalizado, economia, o Brasil precisa da Rússia, a Rússia é um dos principais parceiros econômicos do Brasil. Então, Bolsonaro não pode, por mais que o Putin esteja errado, é um ditador, é isso, caramba, qual que você queira achar, tanto faz, não importa, ele tá errado mesmo, deixa a Ucrâniazinha lá em paz, mas ele quer invadir por quê? Economia, expansão imperialista, o mundo é imperialista, os grandes atores do poder, eles sempre querem estar pegando os atores menores, a China tá doida para invadir Taiwan. Isso tá pipocando no mundo todo. A França, não sei quem tá doida para meter a mão na Amazônia do Brasil. Só que aqui no Brasil o negócio é mais embaixo. Aí pegou um presidente pulso firme, que aquele que ele tem a falha dele. Não tô falando aqui, pessoal, não é só para dizer que ele é o melhor mito, não. Só tô querendo dizer assim, que ele bate de frente mesmo. Ele não deixa ninguém meter a mão aqui na Amazônia. Mas os outros tudo doido para meter, meu amigo. Tem país aí doido para meter a mãozinha na Amazônia. Isso é processo imperialista, isso é processo fruto, característica de um mundo globalizado. Os recursos minerais desses países europeus estão acabando. A União Europeia vive uma recessão econômica muito forte. Quem segura a onda ali é a Alemanha, mas Inglaterra, Espanha, Itália, esses países têm passado por uma recessão econômica muito forte. Então é natural que eles queiram estar metendo o bedelhozinho onde não deve, beleza? Aí, eu até coloquei aqui, mas já tem, onde um acontecimento em um lugar tem a capacidade, de ecoar por outros cantos do globo, como, por exemplo, o conflito entre Rússia e Ucrânia. O Brasil precisa, que eu perdi o raciocínio naquela hora, mas voltando, o Brasil precisa da Rússia. A Rússia compra muita matéria do Brasil, compra muita soja, compra muita carne, compra muitos produtos de placas de computadores, matéria-prima de níquel, nióbio, para fabricar outras coisas lá. Então, o Brasil é um parceiro muito forte do Brasil. Você não pode só chutar esse cara, porque senão quebra. Nós temos uma balança comercial, um PIB que tem que ser mantida, essa balança tem que estar mais acima. E até que o Brasil será um dos poucos países do mundo a ter um crescimento econômico. É um crescimento bem contido, 1,3% a projeção de crescimento do PIB. Mas, como eu disse, tem países em recessão, tem países com PIB negativo, que estão decaindo. Tá entendendo? Então, não é só assim. Tem que ter essas relações internacionais, tem que fazer esse jogo aí, apesar de não concordar com as atitudes lá do ditador russo. Beleza pura? Vamos seguindo. O que acontece? Entre as características também, vejam só. Antes de eu entrar nessa parte aqui para falar da revolução tecnológica, deixa eu voltar o slide anteriorzinho aqui, para a gente conversar um pouco. Entenda como é que a globalização vai surgir no mundo. Eu deixei aqui para poder bater esse papo com vocês. Quando é que a globalização vai começar a se efetivar? Num fenômenozinho que acontece fazendo a linha cronológica, você não precisa saber disso aqui, você só precisa entender. Você anota se você quiser para fixação de mapa mental, para entender o que aconteceu no mundo, de onde eu vou falar até aqui, mas isso aqui não é tão importante você saber essas datas nem nada, não. Mas em 1492, ocorreu um fenômeno no mundo chamado Grandes Navegações. Eita, professor, você foi puxar lá no tempo da tia Ritinha, da aula de história da sexta série, que eu ficava só jogando PlayStation, nem lembro disso aqui, mas Grandes Navegações, que eu ficava na aula só conversando. Pois é. Lá na época das grandes navegações, o que acontece? Portugal, Espanha, principalmente, depois Inglaterra, Holanda, começam a se lançar para o mar, fazer a mesma coisa que a Rússia está fazendo agora com a Ucrânia. Só que hoje é um mundo mais moderno, a gente não aceita tão fácil. Mas em 1492 foi o que a Rússia fez com a Ucrânia de invadir, foram o que Portugal, Espanha, Holanda e Inglaterra fizeram no mundo. Se lançaram em busca de novas terras, expansão imperialista. Os impérios estavam restritos, os recursos estavam acabando, começaram a se jogar pelo mundo para descobrir novas terras. Aí é onde vem chegar aqui em 1500, Cristóvão Colombo, esse blá 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 todo que você conhece. Então as grandes navegações é como se fosse, digamos, um marco inicial do processo de globalização. Você pode colocar, que as grandes navegações é como se fosse, para muitos historiadores, um marco inicial de um processo que futuramente consolidaria-se como chamar globalização. Beleza? Quando as culturas vão começar a se relacionar, povos que nunca tiveram contatos vão começar a entrar em contato, e por aí vai. Essas grandes navegações vão fomentar aqui no século XVI e XVII, nos séculos XVI e XVII, vão fomentar um movimento europeu muito forte chamado mercantilismo.
O mercantilismo europeu. Professor, o que é o mercantilismo? É simplesmente, através dessas grandes navegações, fortaleceu demais os grandes comerciantes, os grandes navegadores, trocas de produtos, a rota da seda da Índia, o pau-brasil explorado aqui no Brasil, entre diversos café, açúcar, etc, etc, etc. Então, esse mercantilismo, esse movimento econômico muito forte. E esse mercantilismo vai fomentar as bases para um eventozinho muito importante na história da humanidade que aconteceu no século XVIII, que é a chamada Primeira Revolução Industrial. Aqui é um momento extremamente importante na história da humanidade, a Primeira Revolução Industrial, lá pelo século XVIII, 1790, por aí. Aconteceu onde, professor? Lá na Inglaterra, a Revolução Industrial, com a formação das primeiras máquinas a vapor, com a ideia da divisão do trabalho. Antes, o artesão ele tinha que fazer tudo a partir da Revolução Industrial, com as máquinas a vapor surgindo, aquela revolução toda. Agora começou uma especialização, você não faz mais tudo só, você se especializa agora numa pequena parte, isso aumenta a produção, isso gera demanda, enfim, tudo vai. Até esse momento aqui da história, que eu estou aqui em 1700, 1800, a Revolução Industrial, que vai fortalecer uma classezinha chamada do proletariado, né? A classe trabalhadora, proletariado, mas não sai. O proletariado, a classe trabalhadora que vai surgir aí dessa fase. Até aí, o mundo dessa época ainda não tem muita noção desse mundo globalizado. As coisas já estavam se relacionando, os países já tinham dominado outros, né? Eu já estou falando de 1800 e bolinha, que o Brasil já está prestes a ficar independente, depois já ficou, o mundo já está todo interligado, mas ainda não se tinha uma noção se de fato esse mundo já era tão ligado. Sabe quando é que a ficha vai cair? A ficha vai cair num eventozinho que vai acontecer em 1929, na chamada quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o crash, vou botar aqui, ó, é um termo em inglês que significa quebra. O crash da Bolsa, o crash da Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos. Quando a Bolsa de Nova York quebrou em 1929, as bolsas do mundo todo quebraram juntas. Foi o primeiro evento de caráter global que atingiu o mundo inteiro em cheio e as pessoas e o mundo começou a entender. Está tudo ligado. Então, quer dizer que a bolsa que quebra lá nos Estados Unidos, apesar de, óbvio, uma potência gigantesca, mas ainda não se tinha, os economistas, os estudiosos ainda não tinham a dimensão do quão globalizado, do quão unido esse mundo já estava. Então, é quando esse fenômeno vai acontecer lá nos Estados Unidos, que fica claro para o mundo que o mundo todo já está todo ligado. É quando os teóricos da geografia vão começar a dizer, nós vivemos um mundo globalizado, um mundo de acontecimentos lá da Cochinchina, refletem no mundo todo. A Bolsa do Japão quebrou junto, a Bolsa de Berlim na Alemanha quebrou junto, vários países viveram colapso, altas taxas de suicídio nessa época, empresário que dormiu, bilionário acordou devendo. Foi um Deus nos acuda isso aqui. Foi o primeiro momento da história onde o homem percebeu que está tudo ligado. Que você tem que cuidar que o mundo todo ele é como está na mão aí da foto. O mundo todo é interligado. Se um pedacinho quebra, quebra todo mundo junto. É por isso que quando você vê Rússia e Ucrânia, uns lados defendem a Rússia, outros defendem a Ucrânia. Por quê? Porque tem medo das consequências do que isso pode gerar. A Ucrânia ali, onde eles estão invadindo ali, na região de Donetsk, na Ucrânia, futebol nessa hora ajuda a gente aí a memorizar, quem gosta de futebol. Tem um time lá do Shakhtar, né? Donetsk, que é a região lá principalmente invadida. É uma região muito rica em petróleo. Isso vai interferir ao OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, já tem sanções, muita gente está fazendo embargo econômico com a Rússia, mas a Rússia também não pode quebrar, porque se a Rússia quebra, leva outros países juntos, enfim, é uma pandemia econômica, digamos assim. Beleza? Então, a partir desse evento aí, que o mundo começa a perceber, peraí, tá tudo ligado. E aí nós vamos avançando, aí nesse momento da história nós já vamos ter inúmeras inovações tecnológicas, mas o outro boom, o boom que nós vivemos, e nós já estamos passando pela quarta, mas vai chegar um outro momento aqui, eu vou botar bem aqui embaixo, você vai anotando, a partir da década de 1970, e muito forte mesmo, quando dá um impulso final, a partir de 1990, nós vamos ter o advento da maior inovação tecnológica da história da humanidade. Até hoje não existe nada, absolutamente nada, vezes nada, que seja mais inovador, que seja mais transformador da realidade mundial do que o fenômenozinho que hoje ninguém vive sem, chamado internet. Meu amigo, aqui foi a verdadeira revolução que tornou verdadeiros bilionários como Bill Gates, dono da Microsoft, sistema operacional que eu estou utilizando no meu computador, que muitos de vocês utilizam nos computadores das casas de vocês, ou mesmo se você usa um MacBook da Apple, mas foi graças ao que Bill Gates fez, essa questão de juntar tudo nessa caixa, o computador já existia, mas de entender que o mundo caminhava para a internet. As aulas, as videoaulas, tudo caminha pela internet hoje. Esse momento aqui jamais poderia existir. Estaria cada um de vocês numa sala de aula, originalzinho ali, com o professor falando, mas que a internet revolucionou tudo. Hoje, num clique, eu marco uma aula com vocês. Num clique, eu mando esse mesmo slide que eu estou usando aqui, vocês estão tendo contato com eles na casa de vocês. Vocês pegam a impressora e imprimem internet. Pessoal, isso aqui é bastante cobrado, mas muito, tá muito. Porque a internet é, digamos assim, o ápice do processo de globalização. A internet é a maior revolução tecnológica da história da humanidade. Nada impactou tanto o mundo como a internet. Perceba, antigamente, se você queria se comunicar com alguém de outro país, você ia de navio. Depois, avançou, chegou o avião. Aí você já pensou, peraí, de avião. Depois, com o Graham Bell, veio o telefone. Rapaz, quando o telefone chegou, todo mundo já dizia, rapaz, isso é a coisa mais magnífica que surgiu no mundo. O cara tá bem aqui, diz com um número lá naqueles telefonezão, fala com alguém que tá lá no Japão, isso é fantástico demais. Hoje você não só fala com alguém que tá no Japão, você pega o seu smartphone, por exemplo, e você faz uma chamada de vídeo e conversa com um parente seu que tá no Japão,
Tá entendendo? Ou como você pode estar aqui no momento, um outro professor poderia estar aqui online junto comigo, ele da casa dele, eu daqui, a gente interligar, todo mundo dando uma aula. Vocês estão aí, como eu disse, nas casas de vocês, em cidades bem distantes, o colega está no Rio de Janeiro, rapaz, vocês têm noção da magnitude que é isso, o cara está no Rio de Janeiro, está aqui assistindo a aula com a gente. Esse aqui, marquem isso aqui, porque isso aqui é muito importante. 1970 começa, mas em 1990 nós temos aqui a chamada terceira revolução industrial. Pessoal, mas a internet mas é a partir daqui que vai gerar uma terceira revolução industrial. Ou, se você preferir, a revolução das comunicações. Você pode colocar assim, ó, que é quando nós vamos ter a revolução das comunicações. Beleza? Muito importante. Vocês vão ver daqui a pouco nas questões que eu trouxe. Isso aqui é bastante cobrado. Fiz essa introdução toda para você, para chegar nesse ponto da internet, para a gente passar para o slide seguinte, onde a gente vai conversar agora um pouquinho. Ó. A partir dos anos 1990, ó, acentua-se a integração da economia global, ou seja, essa economia que já era interligada vai ficar mais forte ainda por meio da chamada revolução tecnológica, ou revolução das comunicações. É a mesma coisa que eu falei lá. Especialmente no setor, tá até aqui, no setor de telecomunicações. Encabeçada principalmente por quem? Principalmente não, elementarmente, fundamentalmente, pela internet, pela rede mundial de computadores, o WWW, World Wide Web, revelou-se a mais inovadora, aí, ó, eu já estou até adiantando o slide seguinte, a mais inovadora tecnologia de comunicação e informação do planeta. Trocas de informações, dados, voz, imagens, WhatsApp, por exemplo, tornaram-se quase instantâneas não, instantâneas, o que acelerou em muito, ó, a integração. Isso aqui é resposta já de uma questão de prova, ó. Presta atenção, um efeito básico, tipo, direto da internet, aumentou o quê? Acelerou, ó, tá aqui, ó, acelerou a integração das atividades econômicas. Pronto, está aqui uma resposta já. Cite uma consequência direta da revolução das comunicações. Aceleração da integração das atividades econômicas. Está aqui a questão batida de prova, isso aqui batido, mas vamos já ver. A revolução tecnológica possibilitou ao capital dinheiro que veloz circulação pelo globo. Como assim, professor? É muito simples. Quando vocês foram contratar essa turma aqui, o que é que vocês fizeram? Vocês fizeram uma coisinha chamada Pix. Vocês pegaram um dinheiro que existia na conta de vocês, adquiriram um serviço que eu estou fornecendo e esse dinheiro caiu na minha conta. Isso aí é através de quê? Internet. Pix. Você só faz Pix com o quê? Com internet. Ó, circulação de dinheiro. Você manda hoje milhão Pix de bilhões de dólares. Os grandes empresários, os grandes conglomerados empresariais fazem transferências da casa de bilhões todo dia. Tá entendendo? A aquisição de empresas, etc. e tal. Então, veja que essa revolução da internet gerou uma revolução também na questão da circulação do capital. O capital vai e volta muito rápido o tempo todo. Tranquilo? Veja, ó, facilitando os investimentos, como eu disse, aquisição de empresas, por aí vai, ou movimentos especulativos, a questão de bolsa de valores, capital especulativo, outro departamento. As cadeias produtivas se espalharam pelo mundo, com empresas transferidas para países com menor custo de produção. Esse exemplo aqui que ele está falando, isso aqui, ó, empresas transferidas para países com menor custo de produção. É óbvio, o mundo é capitalista, então quanto menos custo tu tiver, mais lucro tu tem. Você quer um exemplo disso? É, por exemplo, a empresa chamada Nike. Todo mundo conhece aí, todo mundo já teve ou tem algum produto da Nike ou pretende ter, enfim. A Nike é uma empresa francesa. Uma empresa francesa. A sede oficial da Nike é em Paris, na França. Ela tem uma subsede, digamos, em Nova York, nos Estados Unidos. Aí eu te pergunto, aquele tênis bonitão da Nike, ou aquela camisa bonita, você acha que é na França que é produzida? Nos Estados Unidos? É não. Sabe onde é que eles produzem? No Vietnã. É lá no Vietnã que os produtos da Nike vão ser produzidos. Inclusive, tem um fluxo de produtos desviados lá, né, pela clandestinidade, e produtos originais vendidos de forma clandestina. Mas é no Vietnã. Por quê? Porque o Vietnã é um país pobre. Mas é um país pobre que oferece, ó, isso aqui que eu estou te dando, essa contextualização, é para você notar. Essa transferência de grandes conglomerados buscando sedes em países com menor custo de produção é porque são geralmente países pobres que te oferecem, sabe o quê? Mão de obra. Ó, isso aqui é extremamente importante em questão de prova. Mão de obra barata. Mão de obra barata. O que é mais que eles conseguem nesse país? Ó, isenção fiscal. Como assim, professor? Não pagar isenção fiscal. Como assim, professor? Não pagar imposto. Meu amigo, você quer... Chega para um empresário e diz para ele que não precisa pagar imposto, não. É como se estivesse cantando. Para o empresário ouvir não pagar imposto é a melhor coisa que existe. Esse é um movimento que tem se acentuado por conta de quê? Da globalização, essa transferência de grandes conglomerados empresariais para países que têm uma mão de obra barata, que oferecem isenção fiscal. Porque para o Vietnã é interessante ter as fábricas da Nike lá, movimenta a economia do país deles, gera emprego para muitos vietnamitas, e entre outros países, Taiwan, Hong Kong, por aí vai, entre diversas outras, Malásia, Indonésia, diversas outras realidades ali asiáticas, beleza? Então fiquem muito atentos a isso aqui é muito cobrado. Esse slidezinho aqui é um slide que gera aí diversas questões de prova. Deixa eu só conectar bem aqui meu notebook aqui na fonte. Tá descarregando o bicho, senão a gente perde a aula. Ó. Beleza, senhores? Anotem essas informações aí, circula, depois anotem. Ó, a característica central desse período globalizante, professor, que período globalizante é esse que nós estamos vivendo? É a interdependência entre os atores econômicos globais. Quem são os atores econômicos globais? São os governos, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, o governo da França, o governo brasileiro, são os atores governamentais da globalização. Empresas, eu acabei de citar Nike, Coca-Cola, McDonald's, por aí vai, e
movimentos sociais. Exemplo de movimentos sociais, os grupos terroristas, eles são um movimento social, um movimento fundamentalistas religiosos que geram impactos. A gente tem uma das maiores, digamos assim, um dos maiores baques na sociedade globalizada, que foi o 11 de setembro, de 2011, de 2001, que agora completou aí 21 anos, né, dias atrás. O 11 de setembro, os ataques terroristas, marcou muito essa geração, marcou muito o início do século XXI. Cabe destacar que isso aqui, ó, extremamente importante, o desmantelamento do sistema socialista. Aqui nós estamos falando do fim da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o fim da União Soviética, que era o bloco socialista. Aqui eu não vou perder tempo falando para você de Guerra Fria, porque imagino que você sabe que lá naquela época do crash da Bolsa de Nova York, poucos anos depois nós vamos ter a ascensão de Hitler, Segunda Guerra Mundial, e isso nós já tínhamos passado da Primeira Guerra Mundial. As guerras mundiais são reflexos puros do processo de globalização, Primeira Guerra, depois Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler é derrotado, o mundo se divide em dois blocos, capitalista e socialista. Capitalista comandado pelos Estados Unidos, que são os verdadeiros vencedores da guerra, e a União Soviética ali de Stalin, que também sobreviveu, digamos, por cima. O mundo se dividiu nessa cortina, o Muro de Berlim, por aí vai. Essa história toda você conhece, uma época da humanidade chamada de Guerra Fria, de muitas inovações tecnológicas. É nesse contexto que o homem vai à Lua. Professor, por que ele não vai mais à Lua hoje? Porque é caro demais. Nessa época aqui, valia qualquer coisa para mostrar que você era mais poderoso. O governo gastava bilhões, trilhões, 4 trilhões para inovações tecnológicas, satélites, foguetes, etc. E tal, que pavimentaram, inclusive, o conhecimento do espaço que nós temos hoje, nessa época da Guerra Fria. Quando chega em 1990, com a abertura econômica da Rússia, de Mikhail Gorbachev, depois o governo de Boris Yeltsin, que nós vamos ver essa abertura da União Soviética, o fim do bloco socialista, dissolução da antiga Iugoslávia, em países como Croácia, Eslovênia, Bósnia, por aí vai, isso tudo você precisa ter esses conceitos aí. Essa dissolução, a queda do Muro de Berlim em 89, no ano que eu nasci, o Muro de Berlim caiu. Inclusive, quando eu nasci, o Muro de Berlim tinha caído há poucos dias atrás, há poucos meses atrás. Isso tudo é importante para dizer o seguinte, que o mundo capitalista integral que a gente vive hoje se deve muito a essa fragmentação, a esse desmantelamento do sistema socialista. Foi quando o mundo percebeu que o sistema socialista é falho. É por isso que, com todo respeito, se você defende um certo candidato que prega o socialismo no mundo, o metalúrgico de 9 dedos, mas eu sinto muito de dizer que o socialismo ele não venceu em lugar nenhum do mundo. Tá entendendo? Em nenhum lugar o socialismo venceu, muito pelo contrário, o socialismo é sinônimo de derrocado, o socialismo é sinônimo de fracasso econômico, é sinônimo de fracasso de uma sociedade. Quer ver? Veja a Coreia do Norte, que é, digamos, um dos últimos redutos. Veja a Venezuela, veja o que acontece em Cuba. São os últimos redutos socialistas, digamos assim, porque nem mesmo a China é mais socialista que era até pouco tempo atrás. A China é a segunda maior economia do mundo, brigando ali pau a pau sempre com os Estados Unidos para superar. Vai, não vai, vai, não vai. Numa dessa, quem sabe vai. Tá entendendo? Então, veja, não existe socialismo. Essa derrocada influenciou fortemente o aumento do capitalismo, o aumento do sistema econômico neoliberal, onde é menos intervenção. Nós vamos estudar isso depois, o modelo neoliberal é menos intervenção do Estado. O Estado não pode intervir muito, ele tem... Professor, seu áudio desligou. Estão me ouvindo agora? Agora tá. Tá com tempo que desligou ou foi, tipo, momentâneo? Foi momentâneo, foi de nada. Ah, tá. Beleza. Tá com medo de tá com tempo. Beleza. Então, veja só, com tudo isso, esse fortalecimento do bloco, do modelo neoliberal, nós temos um fortalecimento cada vez maior do capitalismo, esse capitalismo desenfreado, e vai gerar consequências ambientais muito fortes, e vai gerar fragmentação do espaço geográfico, que é onde giram as principais questões desse tema, são os males gerados pela globalização. Nós vamos ver tudo isso aí daqui a pouco, um pouco mais à frente. Passando aqui um pouquinho, nós temos aqui as características dessa fase atual da globalização, do que nós estamos vivendo agora. Porque, como eu disse, a globalização, desde 1990, com a internet, a globalização é algo real, é algo ali rápido e de grande impacto. Mas agora vamos ver aqui hoje, no mundo de hoje, quais são as principais características da globalização, os temas de questões que podem aparecer para você. Diminuição do poder dos estados nacionais em detrimento das grandes corporações multinacionais e transnacionais. Ou seja, quem manda hoje no mundo, digamos assim, os atores governamentais, o governo dos Estados Unidos, da China, da Alemanha, do Japão, eles ainda têm uma dominância. Mas quem manda mesmo são os grandes grupos empresariais, são as empresas que ditam. Veja a Tesla do Elon Musk, veja a Amazon do Jeff Bezos. Hoje os homens mais ricos do mundo são os detentores de grandes empresas. É a Microsoft, do Bill Gates, entre o Carlos Sainz, magnata das comunicações, dono da Claro, da Vivo, da Oi, enfim. Hoje esses atores, McDonald's, Coca-Cola, Chevrolet,
e por aí vai, esses grandes grupos é quem dominam, é quem ditam as regras, é quem fazem as regras acontecer. Se não vejo o Elon Musk que vem no Brasil, tem toda uma comitiva do governo para receber o cara, só porque ele é podre de rica. Não. É porque o que ele tem produzido, os satélites, a nova internet do Elon Musk, a Tesla e os carros elétricos, isso está ditando os rumos. A Amazon do Jeff Bezos, essa questão dos serviços de streaming, cada vez mais fortes, isso tem dominado os papéis aí na geopolítica. Então, essa é uma das características. Os estados nacionais, eles têm diminuído um pouco e ganhado muita força os grandes blocos de multinacionais e transnacionais. Fiquem atentos a isso, que isso aqui é questão de prova, nós vamos já ver daqui a pouco. Essas corporações operam em dezenas de países, empregam direto ou indiretamente dezenas ou centenas de milhares de trabalhadores. No mundo globalizado, possuem grande poder de negociação e de influência sobre decisões governamentais e de organismos internacionais, que é tema de uma futura aula nossa. Os organismos, a Organização Mundial do Comércio, a OTAN, a ONU, que cai para você demais aí em provas. Então, esses grupos empresariais interferem em decisões. Por exemplo, o que está acontecendo agora em Rússia e Ucrânia, muita gente pede uma intervenção da ONU, mas aí outros empresários dizem que não é bom a ONU interferir agora, ou seja, vai ter esse jogo, vai interferir na decisão dos organismos internacionais. Sempre em favor de quê? De seus interesses econômicos. É óbvio, o mundo gira através de interesses econômicos. Podem tomar decisões que vão afetar a vida de milhares de pessoas, a economia de uma região, e por aí vai. Muito atentos a isso aqui é questão certa de prova. O que é que nós temos hoje também, questão certa? A nova divisão internacional do trabalho, onde os países subdesenvolvidos e industrializados, exemplo, Brasil, África do Sul, Rússia, a Índia, os chamados BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, né? Que o S vem de South Africa, que é de África do Sul. Esses países industrializados, fornecem produtos primários, produtos industrializados, capitais, remessas de lucros e royalties para as sedes das multinacionais e juros da dívida pública desses países. E os países desenvolvidos fornecem o quê? Os produtos industrializados. É como eu te disse, a Rússia compra muita matéria-prima, nióbio, níquel, ferro, para depois devolver industrializada, assim como a China, que é o principal parceiro econômico do Brasil, compra muita coisa do Brasil, compra soja para depois devolver tudo ali de forma já produzida, incrementada com a tecnologia, já devolve aquele produto feito. Devolvem tecnologia superior, obviamente esses países têm um poder de tecnologia superior, empréstimos, investimentos estrangeiros no país, especulativo, por aí vai. Essa é a nova divisão internacional do trabalho. Nós temos até, botei aqui essa ilustraçãozinha para você, como é que funcionava após a Segunda Guerra Mundial. Os países desenvolvidos recebiam produtos primários, agrícolas e fósseis dos países subdesenvolvidos não industrializados. E, em troca, eles davam capitais, investimentos e poucos empréstimos, eram poucos investimentos. Hoje, o que é que os países fornecem? É só produto primário, agrícola? Não, eles fornecem produtos industrializados já também, fornecem juros de dívida, porque se esses países investem aqui, devolvem na forma de juros, royalties, que são participações empresariais, lucros, e esses países desenvolvidos mandam para os subdesenvolvidos industrializados o quê? Tecnologia superior, como a própria internet do Elon Musk, que está chegando, a internet via satélite, onde você fica conectado em qualquer lugar do planeta, sem precisar ter uma rede Wi-Fi, ainda é muito caro, mas já chegou no Brasil, em breve vai popularizar. Pensa só, tu tá viajando no ônibus, quem nunca? No ônibus passa ali naquele momento que fica aquele desertão sem internet. Se você tiver Starlink do Elon Musk, você tem internet em qualquer lugar, porque é via satélite, certo? Aí empréstimos, investimentos, ou seja, esses países investem muito na bolsa de valores, compram produtos, capital especulativo e por aí vai. Essa é a nova divisão internacional do trabalho. Então memorizem esse quadrozinho aqui, essa ilustração muito importante aí para vocês. Nós temos também a proliferação dos blocos econômicos que tem uma aula específica só para eles. Nós vamos falar de Mercosul, obviamente. Nós vamos falar aqui, de União Europeia. Nós vamos falar aqui da United States, o SCM, que é o antigo NAFTA, né? Quem lembra? Tinha o antigo NAFTA, Estados Unidos, México e Canadá, mas hoje mudou para essa siglazinha aqui, É assim, na verdade, É o USMCA, que é United States, México e Canadá. É a nova sigla aí para o antigo NAFTA. Nós vamos ver isso aqui. São os três principais: NAFTA, União Europeia e Mercosul. Aí você tem que saber que o NAFTA é simplesmente uma. Meu Deus, esqueci. Uma zona de livre comércio. O NAFTA é só uma zona de livre comércio. Você precisa saber o que é uma zona de livre comércio. Aí você vai pegar o Mercosul, por exemplo, que é uma união aduaneira. E você precisa saber o que é uma união aduaneira. Nós vamos ver isso aqui no momento oportuno. Aí você tem a União Europeia, que é uma união econômica e monetária, com diversas nuances, diversos países que não seguem, países que têm diversas particularidades dentro desse contexto da União Europeia, nós vamos trabalhar isso aqui no momento oportuno. Então, sobre a economia globalizada, esses grupos, ou seja, esses blocos, eles se juntam para quê? Para a tendência de abrir as fronteiras ao livre fluxo de mercadorias. Tanto o livre comércio, como a União Aduaneira, contra a União Econômica e Monetária, tem como característica o fluxo de mercadorias, o livre fluxo de mercadorias e capitais, ao reduzir barreiras alfandegárias, coibir práticas protecionistas e regulamentações nacionais. Nós vamos ver tudo isso aqui mais à frente, mas eu já estou te adiantando que uma das características é o fortalecimento de blocos econômicos. Há muito tempo, a gente tenta formar um bloco entre Mercosul e União Europeia, mas a Argentina fica embargando aqui, mas a gente está há muito tempo tentando fazer uma ligação econômica entre Mercosul e União Europeia. Temas que nós vamos ver
futuramente. E aí, lógico, nós temos que falar da revolução das telecomunicações, a troca instantânea de informações. E esse termozinho aqui, pessoal, é novo. Ó. Isso aqui eu trouxe para vocês, porque isso aqui é questão de prova. Isso aqui está sendo muito cobrado pelas bancas. Muito cobrado. Quando se fala de globalização, esse termozinho que eu trouxe específico aqui, não falei lá, quando eu falei de revolução das comunicações, alguns slides atrás, não falei lá para falar aqui agora. A internet das coisas. Isso aqui faz parte do que a gente chama já da quarta revolução tecnológica. Ó. A quarta revolução industrial, digamos assim, seria a segunda revolução tecnológica. A quarta revolução industrial ou a segunda revolução tecnológica. Tecnológica. A internet das coisas, a robótica, a nanotecnologia, a engenharia genética, tudo isso está dentro. Mas o que seria, então, essa internet das coisas? É um mundo onde tudo é conectado de forma inteligente. Ou, se você preferir falar em inglês, o que é inteligente em inglês? Smart. Aí você vai ter a palma de sua mão agora, você pode estar assistindo essa aula por um smartphone, um celular inteligente. Ou você pode estar assistindo através de uma Smart TV, uma TV inteligente. Nós já temos as Smart Homes, ou seja, as casas inteligentes. Alexa, desliga isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Essa é a chamada internet das coisas, é um novo movimento, onde você controla tudo a um toque. Você pode programar, por exemplo, a sua casa inteira com uma Alexa daquela, da Google. Faz parte da Google, né? A Alexa pode controlar a sua casa inteira. Você chega em casa, Alexa, liga a TV, desliga a TV, vou dormir, vou acordar, faz tudo. Então essa é a chamada internet das coisas, é um novo movimento pelo qual a internet está levando a sociedade. Isso tem sido bastante cobrado. Eu tenho percebido um aumento na cobrança de questões acerca desse termozinho aqui, ó, internet das coisas. Cada vez mais surgem eletrodomésticos, meios de transporte, tênis, roupas e maçanetas conectadas a quê? Tudo gira em torno dela, internet e a outros dispositivos, ó, computadores, smartphones e tudo mais. Tudo gira em torno da internet. Hoje você com uma câmera, você pode estar onde for, você monitora a sua casa através do seu smartphone, uma smart câmera, uma câmera inteligente que gira em sensor de movimento, ilumina se alguém se aproxima, desliga se alguém se afasta. Essa é a internet das coisas, um tema muito cobrado aí pelas bancas, beleza? E vamos falar agora também, porque nem tudo são flores. Falei de muita coisa boa da globalização. Aí na ilustração para vocês, você já tem uma das grandes marcas do processo de globalização e que geram as maiores pegadinhas de concurso. E nós vamos falar daqui a pouco nas questões. Esse tema aqui, pessoal, é a questão certa. Aqui, ó. Tem que cair alguma coisa sobre isso aqui. Fragmentação do espaço geográfico, as mazelas trazidas pelo processo de globalização. Veja só o que é que nós temos. O aumento das desigualdades entre os países. Quem assistiu aquela aula gratuita que eu fiz? Me diz uma coisa, tem alguém aqui que está nessa aula, que assistiu aquela aula gratuita que eu fiz, que tinha 2 questões de português, 2 de raciocínio lógico, 2 de conhecimentos gerais? Fala aí para mim, por favor. Tem alguém aqui que assistiu aquela aula? Não sei se tinha, né? Aqui, pessoal, quando a gente fala o aumento das desigualdades entre países e desigualdades sociais, você nunca, na sua vida, nunca vai esquecer de 2 tópicozinhos que eu vou falar para você aqui. Isso aqui cai, a questão da NUCEP e a questão da prova da Polícia Civil de 2018. Foi cobrado isso aqui, se eu tiver errado o ano. Se eu tiver errado a prova, quer dizer. Mas a da NUCEP é muito recente. Primeira coisa, a globalização aumentou as desigualdades, sim ou não? Pergunto para vocês, o processo de globalização aumentou as desigualdades? O que vocês acham, sim ou não? Respondam aí, não precisa ter medo de responder não, só me diga. Você acha que a globalização aumentou a desigualdade do mundo? Acredito que sim. Sim. Pois acredite mesmo. A globalização aumentou as desigualdades. Isso é fato. Se uma questão de prova te perguntar, a globalização aumentou a distância social e econômica entre os povos, verdade ou falso? Verdadeiro, aumentou. Agora, tem um outro ponto que é onde geram as pegadinhas, que diz o seguinte, a globalização, ela deveria reduzir as desigualdades. Ela deveria reduzir as desigualdades. Ou, se você preferir, ela tem potencial, assim que as bancas cobram. A globalização, o fenômeno da globalização tem potencial para reduzir as desigualdades. A resposta é sim também. É isso que deveria ter sido gerado. O processo de globalização, essa integração econômica, essa integração cultural, essa integração social, ela só não se refletiu na distribuição de renda. Era para ter sido, bom, se hoje eu posso ter a mesma cultura de alguém do Japão, como tem canais do YouTube que mostram a vida como é no Japão, como é viver em Portugal, como é viver nos Estados Unidos. Então ocorre uma troca cultural. Eu consigo comprar produtos diretamente da China, pela Shopee, pela Shein, pelo AliExpress, todo mundo já conhece hoje essas plataformas. Tem uma troca ali de econômica, de produtos, de bens materiais. Beleza? Então essa interligação gerou tudo isso. Ela só não gerou o quê? Distribuição de renda igualitária. Aí você vai lembrar disso aqui, por quê? Porque tem questões que dizem o seguinte, a globalização aumentou as desigualdades? Se disser que aumentou, é verdade. Se disser que a globalização reduziu as desigualdades, é falso. Ela não reduziu, ela aumentou. Mas se disser que a globalização pode reduzir as desigualdades, ou deveria ter reduzido, ou tem potencial para reduzir as desigualdades, aí é verdade. Muita gente boa escorrega nisso aqui. Ele diz, não, a globalização fez aumentar as desigualdades, mas ela tem potencial para reduzir? Tem potencial. Reduziu? Não. Tem potencial? Sim. Muito cuidado com isso aqui. E para que você não esqueça disso aqui nunca mais na sua vida, o professor, no auge da sua criatividade, ele lembrou lá dos anos 90, daqueles famigerados programas da banheira do Gugu, por exemplo, quando eu tinha um grupo, eu não vou esquecer o nome do grupo, meu Deus, que tinha
Esqueci o nome do grupo, mas a música eu não esqueço. No auge da minha adolescência, assistindo a banheira do Gugu. Veja só como era o mundo. Eu lembro de uma música que cantava assim, ó. Bom, xi, bom, xi, bom, bom, bom. Se você é mais novo, talvez você não conheça essa música. Por exemplo, professor, que raio de satanás de música feia é essa que você está cantando? Mas se você já tem uns 20 e poucos anos, 30, você conhece a música. Conhece? Analisando essa cadeira hereditária. Aí eu quero chegar para você numa parte, quando ela diz o seguinte, é o reflexo da globalização, quando a cantora vai dizer, onde o rico cada vez fica mais rico, e o pobre cada vez fica... Então você vai sempre se lembrar. Falou de globalização. A maior mazela da globalização é o bom, xibom, xibom, bom, bom. Rapaz, isso aqui é espetacular. Isso aqui é um show de criatividade. Bom, não sei nem escrever. Xibom, bom, bom. Faz, escreve do jeito que você quiser aí, meu camarada. Mas você vai chegar na prova. Na hora que cair, questão de globalização, perguntando mazelas, você vai cantar lá na prova. Você passear a gente, bom, xibom, xibom. Ou seja, o rico cada vez ficou mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. É o aumento da desigualdade social. Parece bobo isso aqui, mas acredite em mim, isso aqui faz você memorizar. Você não esquece nunca. Na hora que tu lembrar do bom, xibom, xibom, bom, bom, você não esquece isso aqui nunca. Professor, Diga. aí na hora que cair a questão que a gente vai lendo lá, naquele sorriso, e vai lembrar a música. Cantar a música lá e os outros candidatos vão entender o que está acontecendo. Vão ficar, meu Deus, essa daí, nem que não vai passar. Quando termina a prova, sempre chegam os candidatos perguntando, e aquela questão, todo mundo sabe, né? Todo mundo já fez prova, aquela questão lá de não sei o quê, tu marcou o quê? Não, marquei não, porque eu acho que foi isso. Na hora que cair essa questão, alguém vai chegar pra você, e naquela questão lá que falava da globalização, da desigualdade, tu marcou o quê? Aí tu vira pra ele, bom, bom, bom. Você não esquece nunca mais isso aqui, ó. O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. A globalização deveria ter evitado isso? Deveria. Tem potencial para evitar isso? Tem potencial. Mas evitou? Não. Foi o que aconteceu. É tanto que eu coloquei aqui para você, ó. É como se fosse na ilustração, ó, um universo aqui, ó, separado. Aqui você tem lado a lado duas realidades. Veja, tô até trazendo um pouco de interpretação de texto para você, de português, de língua portuguesa. Veja o que a imagem traz, ó. Lado a lado, duas sociedades totalmente distintas, ó. Pessoas abastadas aqui, ó, ricas, mansões, e ao mesmo tempo, ó, péssimas condições de vida, ó. Isso aqui, ó, saneamento básico ruim, ó, saneamento básico, precário. Nós vamos ver isso aqui também dentro do processo de urbanização brasileira. Então, não vou nem falar muito isso aqui, aqui é tipo, né? Que é uma favela. E aqui seria, no Rio de Janeiro aí, camarada, diz aí onde é não sei se você está indo, mas seria um bairro nobre aí do Rio de Janeiro. Seria o quê? Seria, como é o nome ali? Esqueci o nome, cara. Enfim, não importa. Mas vocês entenderam a mensagem, né? Mundo cada vez mais dividido. É tanto que você veja os países pobres, a África, os africanos. Nós vamos falar também de um tema mais à frente, porque globalização, pessoal, envolve tudo. Você percebe que eu envolvo vários temas dentro dessa aula, porque é tudo globalizado, está tudo interligado. Nós vamos ver mais à frente um assuntozinho que fala sobre os estados falidos. Quem são os estados falidos, professor? São aqueles estados que sofrem demais. Você vai ter Somália, você vai ter aqui, eu não sei se eu vou lembrar todos, mas você vai ter Afeganistão. São 6 os estados que são considerados estados falidos. Aí a minha memória talvez não vai me lembrar de todos, mas você tem Somália, você tem o Sudão, e não vou lembrar mais. Mas você tem Somália, Afeganistão, Sudão. São países que têm o quê? Dominados por terroristas. São países extremamente pobres. Serra Leoa, país mais pobre do mundo. Serra Leoa. Você tem países extremamente dominados por corrupção, extremamente pobres. Todo mundo já viu aquelas imagens daquelas crianças africanas passando fome, as crianças com 10, 11 anos com as armas já sendo recrutadas pelos grupos terroristas. São chamados de estados falidos. O nome já está dizendo estados falidos. São estados que não têm condições mínimas de se viver. Fundamentalismo religioso, terrorismo, morte de inocentes, perseguição religiosa, crianças sendo aliciadas para as facções desde muito cedo. E os estados falidos são decorrências de quem? Do bom, xibom, dessa fragmentação do espaço geográfico, desse desmembramento, dessa distância que se tem. Perceba que eu estou demorando nesse tópico, porque esse tópico é extremamente cobrado, é muito cobrado. Eu vou já lhe mostrar questões lá no CEP recentes que cobraram isso aqui. Beleza? Fiquem muito atentos, ó. A distância que separa os países ricos dos países pobres aumentou, ó. Aumentou a distância de países ricos e países pobres. O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez... Não esqueça, você não esquece nunca mais. E há uma o quê? Maior concentração de riqueza em um número muito pequeno de pessoas. Se você pegar a lista dos 10 homens mais ricos do mundo, eles concentram quase 90% do dinheiro do planeta. 10 pessoas. Elon Musk, Jeff Bezos, Carlos Sainz, Bill Gates, esses caras sozinhos concentram quase 90% da riqueza do mundo todo. 7 bilhões de pessoas, e a riqueza de 7 bilhões está concentrada na mão de 10. Quase 90%, digamos, na mão de 10 pessoas. É uma característica desse efeito aqui. A globalização também apresenta desvantagens no campo financeiro, principalmente na forma que ela dissemina rapidamente. Vem cá, ó, crises econômicas especulativas, como, por exemplo, a crise imobiliária dos Estados Unidos, é efeito do bom, rapidamente sentida na Europa, em várias partes do mundo. Sinta-se também como desvantagem da globalização, ó, questão ambiental. É outro ponto aqui, ó. Bom, diferença de rico para pobre cada vez maior, problemas ambientais cada vez mais acentuados, essa preocupação que o mundo tem com as queimadas da Amazônia, com o desmatamento da Amazônia, essa economia desenfreada, as crises econômicas. E nós,
Infelizmente, muitos de nós aqui perderam parentes queridos, e até um momento, às vezes, assim, até que eu me emociono, eu costumo dizer que eu tenho muita sorte, cara, muita sorte. Eu não perdi nenhum parente próximo, nenhuma pessoa muito próxima de parentesco pro Covid. E respeito vocês, que eu sei que aqui tem pessoas que perderam parentes próximos, perderam pessoas muito queridas. Eu perdi amigos. É um tema, assim, é um pouco forte, né? Mas, com todo respeito a vocês que perderam parentes, mas as pandemias mundiais, ó, nós temos aqui as pandemias. Pessoal, por que você acha que o troço desse satanás do inferno chamado Covid-19, esse mal que assolou e que, graças a Deus, pelo menos está controlado, mas que assolou os últimos 2, 3 anos, por que você acha que se espalhou do mundo todo? Pergunta para vocês vão fechar os olhos, ninguém vai errar isso aqui. Por qual motivo o Covid-19 se espalhou pelo mundo todo? Porque o mundo é o quê, pessoal? Globalizado. As pessoas estão andando para lá e para cá o tempo todo, então se espalhou. Então veja que outra consequência direta negativa da globalização é a proliferação de pandemias, é a varíola do macaco. Não é jeito que nós vamos parar. Uma pessoa faz uma papagaiada lá na caixa prega, já chegou aqui, já matou gente aqui, porque o mundo é globalizado e as pessoas estão indo e voltando o tempo todo. É muito rápido. Você pega um avião com 5, 6 horas, você está em Lisboa, em Portugal, dependendo se você saiu ali de Fortaleza, você sai do Rio com 11 horas de viagem, você está na Inglaterra. É muito rápido. Um dia, hoje, você está aqui, amanhã você acorda, você já está em outro país. Fronteiras ali, Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim, então veja, a pandemia, isso aqui é forte, ó, porque nós estamos vivendo, estamos ainda nos resquícios da pandemia. Graças a Deus, hoje a gente anda sem máscara um pouco, dependendo do lugar, mas nós ainda estamos com isso muito enraizado. Como eu disse, muitos de vocês perderam parentes próximos, eu perdi amigos muito queridos, amigos de infância, eu perdi com essa maldita dessa doença. Então, as pandemias, eu tô falando disso porque isso aqui é muito atual. O nome da disciplina é conhecimentos gerais, mas a banca pode cobrar simplesmente como atualidades. Isso aqui que é algo mais atual do que a crise do Covid-19, que é fortemente marcada pelo processo de quê? De globalização. Muito atentos a isso aqui, que é uma questão que ferve. Eu olho para a pandemia de Covid-19 e olho para a de conhecimentos gerais, na minha cabeça é uma questão certa de prova. Eu, se fosse elaborador da ANOCEP, faria uma questão que versasse sobre isso. Para mim é uma questão que está ali, ó. Mas se você vai fazer o concurso, deve cair alguma coisa falando sobre Covid-19, até mesmo um possível tema de redação. Fiquem atentos a esses temas aqui. Aqui é uma disciplina que eu vou flertar muito com a redação. O tempo todo vocês vão me ver flertando com a redação aqui, porque atualidades e redação está tudo ali. Junto. Beleza, senhores? Aí agora, nós terminamos aqui tudo que eu precisava falar com vocês. Eu acho que ficou faltando só um pontozinho aqui, ó. Anotem, é importante, é sobre as migrações. Anotem bem, por favor. Migrações. Só que são as migrações. Um efeito também desse bom, dessa fragmentação do espaço geográfico, com essa distância de ricos e pobres, com os conflitos internacionais, os estados falidos, grupos terroristas, nós temos um aumento das migrações. Você vê direto chegando embarcações de sírios, a crise na Síria é muito grande, a Primavera Árabe, nós vamos falar disso aí lá na parte que fala de conflitos internacionais, mas as migrações, ó, cada vez mais o fluxo migratório de pessoas saindo de estados falidos, de estados destruídos de guerra, para país. Você viu lá os refugiados da Ucrânia, ficou muito marcado no início ali daquela invasão russa. As pessoas assistem, inclusive eu recomendo para vocês entenderem bem isso aqui, pessoal. É conhecimento, é aprendizado, e se der um trabalho de procurar um vídeo no YouTube, caso você não tenha assistido ainda, da reportagem do Roberto Cabrini sobre a invasão da Rússia na Ucrânia, assistam, por favor, esse vídeo aqui. Deixa de sugestão para vocês. O vídeo do Roberto Cabrini, espetacular, jornalista aí, quem conhece sabe um dos melhores, para mim é o melhor jornalista brasileiro para fazer esse trabalho investigativo. Procure Roberto Cabrini sobre a invasão da Rússia, ele vai mostrar muito, ele viu de perto, ele estava lá. A questão dos refugiados, a migração, você falou de refugiados. Tentando sair da Ucrânia desesperadamente para acessar ali outros países, para chegar à Turquia, por exemplo. Você vai ter os refugiados sírios que chegam direto na Inglaterra. Isso gera crise, pessoal. Nós vamos ter a saída da Inglaterra, que é um tempo que nós vamos chegar quando eu estiver falando, mas percebe que está tudo ligado. Eu não tenho como falar de uma coisa sem falar de outra. Essa questão dos refugiados vai ser um dos motivos que fez com que a Inglaterra saísse da União Europeia, num movimento chamado Brexit, que é questão que a ANOCEP já cobrou. É questão batida de prova. E a ANOCEP já cobrou sobre isso aqui, e eu vou trazer essa questão no momento oportuno. E é recente, de 2018, 2019, a ANOCEP cobrou sobre o Brexit, que é uma sigla para British Exit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Por que o Reino Unido saiu? Entre os diversos motivos, foi por isso. Foi por conta das migrações dos refugiados, que estavam entrando na Inglaterra, dominando os serviços públicos da Inglaterra, tirando os cidadãos, aumentou a carga de intervenção do Estado, tem que ajudar mais, solidariedade, enfim, gerou uma crise doida, e a população britânica, num plebiscito, decidiu pela saída. Isso gerou diversos efeitos, como a renúncia do então primeiro-ministro, eu esqueci o nome do cara, e quem assume vai ser Theresa May, que vai ser a primeira mulher que vai assumir depois de Margaret Thatcher, 25 anos depois. Tudo isso nós vamos falar que tudo está ligado. James Cameron. James Cameron pediu a renúncia por causa disso, que ele queria permanecer na União Europeia, aí saiu, ele renuncia, assume Elizabeth May, que é uma mulher que veio depois. Enfim, tudo isso está interligado. Mas veja, eu estou falando de migrações, eu já te joguei lá para um outro fenômeno, já falando depois de União Europeia, a saída do Reino Unido é questão de prova. Está tudo interligado. Então, essa questão aqui das migrações, dos refugiados, também é outra mazela muito forte do efeito da globalização. Fiquem muito atentos com isso. Só para a gente fechar com o entendimento, para passar para as questões. O que é que a globalização trouxe de bom? Ó, fecha aqui comigo. Vamos fazer um quadro comparativo agora. Faz aí a nota, se você quiser, mas faz mental comigo. O que é que a globalização trouxe de bom? Encurtamento das distâncias, fluxo de mercadorias, capitais e serviços muito mais rápido, certo?
uma economia global, uma economia dinâmica, troca de informações, de culturas, está tudo muito perto, encurtamento das distâncias, as distâncias são cada vez menores, é um clique, está um passo da sua mão, a revolução da internet, tudo isso são benesses da globalização. E o que as bancas cobram muito também? Os males da globalização. Vem comigo, bom, a desigualdade entre os países, você tem o quê? Aumento dos problemas ambientais, você tem as crises imobiliárias, crises financeiras, as pandemias e os processos de migrações. Beleza pura, show de bola, senhores. Essa é toda a nossa teoria que vocês precisam saber inicialmente de globalização. O tema é muito vasto. Qualquer outro assunto que eu for falar daqui para frente está intimamente relacionado à globalização. Sejam os blocos econômicos, sejam os conflitos internacionais, os problemas ambientais, tudo, absolutamente tudo que a gente vive é em decorrência do processo de globalização. Mas essa aqui é a nossa teoria inicial. E agora? Agora nós vamos responder questões. Alguém que está bem no chat, por favor, me diz quantas pessoas estão marcando aí, por gentileza. Tem quantas pessoas comigo ainda? 20. Quantas? 20. Tem 20? Rapaz, vocês estão aqui ainda. Vocês estão me deixando feliz. Não tem uma figurinha que mandaram aí nos grupos? Vocês estão me fazendo muito feliz, muito feliz. Um professor está numa segunda-feira à noite, dando aula de conhecimento geral, e saber que tem 20 pessoas me assistindo, eu estou muito, mas muito satisfeito com vocês. Muito obrigado pela atenção despendida até aqui. Vamos chegar para a parte boa agora. Esse blá 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 todinho. Pessoal, outra coisa, modéstia à parte. Sejam honestos comigo. Que material de qualidade que eu trouxe para vocês aqui? Associando aqui a parte da teoria com essas ilustrações, essas anotações aqui. Eu preparei esse material com muito carinho para vocês. Tudo que vocês adquiriram na mentoria, eu disse para vocês que eu ia entregar tudo. Eu disse para vocês que eu ia dar todo o caminho para vocês. É só mastigar isso aqui. Porque eu quero aprovados. Muito mais do que o dinheiro, muito mais do que o valor financeiro que eu possa vir a ganhar com isso aqui. Eu quero que vocês passem. Porque para mim a realização pessoal de vê-los aprovados é muito maior. E não parece hipocrisia. A pessoa está aqui conversa fiada. Não, dinheiro é bom. Eu nunca vou dizer para você que dinheiro é bom. Eu sou fã do dinheiro, Maria. Se vocês quiserem dar todo o dinheiro de vocês para mim, eu quero. Não vou dizer que eu não quero, não. Mas a satisfação pessoal de vê-los aprovados, de ver a vida de vocês transformadas e saber que eu pude contribuir, saber que eu trouxe para vocês um caminho que os direcionou, que levou vocês à aprovação, rapaz, é muito gratificante. Beleza pura? Terminamos aqui a nossa teoria, bora logo de cara para a primeira questão. As 3 primeiras eu trouxe questões bem facinhas, bem, assim, só para conceituar, só para fixar. Eu trouxe questões de prefeitura, mas só mesmo para, as 3 primeiras só para fixação do conteúdo, elas são mais ou menos só para memorizar. Então, veja só. Assinale a única alternativa que apresenta uma característica da globalização no que se refere às alterações por ela provocadas nos sistemas globais de produção. Eu até pensei que essa questão era mais bestinha de prefeitura, mas não é tão assim não. Veja só. Existência de grande estoque de produtos é característica da globalização. Utilização de mão de obra braçal, não, isso aqui está fora. Concentração de unidades fabris, não, isso aqui está fora. E fragmentação da produção industrial também. Veja, existência de grande estoque e fragmentação da produção industrial. Esses dois A e B de dado são características da globalização, mas a questão que é uma característica que se refere a alterações por ela provocadas nos sistemas globais de produção. Aí aqui o gabarito da letra D, de doidinho. Fragmentação, o que é fragmentação? É segmentar, é compartimentalizar, é dividir em pedacinhos. A produção industrial, foi o que eu disse para vocês. Antigamente, antes da Revolução Industrial, o tecelão, o artesão tinha que saber fazer tudo. Hoje, o cara que trabalha na linha de montagem da Chevrolet não sabe fazer o carro todo. Ele às vezes sabe fazer só uma pecinha do motor, ou às vezes ele é aquele cara que só prega a porta. É a divisão da produção industrial, a fragmentação. Tá aqui, ó, letra D, de doidinho. Vocês vão perceber que questões de globalização, a teoria é mais simples do que as questões. As questões costumam complicar mais do que a teoria. É diferente de outros assuntos, né? Que às vezes a teoria é mais difícil, as questões são mais simples. Aqui acontece geralmente o contrário. A teoria é mais fácil de entender, as questões gostam de dar uma complicadinha. Questão de número 2. A economia crescentemente globalizada é própria do mundo atual. Ó. Entre as características marcantes, da globalização. Fechamento das fronteiras, não. Eu acabei de falar para você que nós estamos vivendo a abertura das fronteiras. Abertura econômica, diminuição das fronteiras. Aqui não é fechamento, é a redução das fronteiras, é a abertura das fronteiras entre os países. Redução dos bens produzidos nunca no Brasil. Isso aqui é o aumento da produção, uma produtividade em larga escala. Pequena circulação de capitais, pequena circulação, não, foi o que eu disse, que com o advento, inclusive, da internet, nós tivemos o quê? O aumento da circulação, até citei o exemplo do Pix para vocês, o aumento da circulação de capitais. Ampliação do comércio mundial, letra D de tudo. Está acontecendo agora que toda a lista de questões que eu estou botando só está dando letra D. Vou começar a alterar isso aqui. Pouca importância da ciência e da tecnologia, fala sério, né? Se alguém marcar dizer que a tecnologia é pouco importante na globalização hoje, olha só, como eu disse, é uma questão bem simplesinha, apenas para fixação. Então, isso aqui, ó, não é pouca, é muita. É muita importância. Apenas para fixação, para você ir pegando alguns conceitos aí. Questão de número 3. Bastante difundida e conhecida nos dias atuais, a palavra globalização é normalmente utilizada para identificar o quê? Uma crise geral do sistema socialista. A globalização é utilizada para falar da crise do sistema socialista? Não. Capitalista. Não entendi.
Capitalista. Isso, é mais globalização, é mais para a crise geral do sistema capitalista, nem tanto a crise geral, mas está mais associado ao capitalismo do que socialismo, né? Nada a ver aqui. Estágio atual da economia mundial, acabou, letra B de bola. A globalização é o estágio atual da economia mundial. Renascer do feudalismo medieval nunca no Brasil. As grandes navegações, eu falei para vocês lá de 1400 e bolinha, por isso que é importante a contextualização, tá vendo? Na letra C aqui, fala de feudalismo. Não, as grandes navegações vieram foi justamente para acabar com o feudalismo. E depois das grandes navegações, nós temos um movimento conhecido como mercantilismo. Mercantilismo. Aqui é o fim das grandes monarquias e a abertura para o mercado, das classes dos vassalos e por aí vai. Expansão das práticas mercantilistas. Não entendi. Alguém falou em alguma coisa, eu não entendi. Ó, expansão das práticas mercantilistas, não. Presta atenção, aqui ele está falando nos dias atuais. Lá atrás, sim, nós tivemos uma expansão das práticas mercantilistas, mas isso não é mais atual. Então aqui poderia ser até uma pegadinha. Declínio do sistema financeiro, não. O sistema financeiro está cada vez mais forte, mais fortalecido. Então aqui, ó, o estágio atual da economia mundial. Beleza? Agora bora partir para umas questõezinhas mais, digamos assim, que te façam, que vão te exigir um pouco mais. Agora é questão mesmo de concurso de nível de polícia civil e para aí vai. O mundo globalizado tem imposto aos países uma série de mudanças irreversíveis, embora o impacto no campo social tenha provocado principalmente, ó, bom, rapaz, é sagrado, meu amigo. Vocês não esquecem mais não. Vocês vão ler isso aqui e vão cantar. Com isso, ó, é incorreto afirmar que, cuidado com isso aqui, ó, esse incorreto é típico da NUCEP, aqui é questão da NUCEP, para professor de geografia de 2015 de Teresina. É característica da NUCEP, ele quer incorreto. A desigualdade de renda é um problema socioeconômico persistente no Brasil. Até aqui está tudo certo. Apresentando uma das maiores desigualdades de renda do mundo. Corretíssimo. Está tudo certo aqui, não é a resposta, é incorreto. Em quase todos os países em desenvolvimento, os empregos nas indústrias foram reduzidos em razão do avanço tecnológico. Perfeito. Os empregos estão cada vez mais reduzidos, mais robótica, né? Os robôs, as máquinas mais modernas estão tomando de conta aí. Está tudo certo. A taxa de desemprego e pobreza continua crescendo à medida que aumenta o bom. Está tudo certo aqui. Há uma queda na qualidade de vida da população devido a problemas como o consumo exacerbado de agrotóxicos em alimentos. Tudo certo. Tudo isso aqui são consequências da globalização. Agora vem para a letra E. Ao longo dos anos, a população mundial tem crescido consideravelmente, está certo até aqui, provocando aumento dos recursos naturais, os quais são inesgotáveis. Somente isso aqui. E quem conhece do CEP sabe. A questão tem 99,% dela, tá tudo certo. Só essa palavra, é uma única, apenas o CEP é uma banca cretina mesmo, né? É só essa palavra que deixou o item E errado. Os recursos naturais, a gente sabe, eles não são inesgotáveis, muito pelo contrário, eles são escassos. E aí você acha que a galera está querendo meter a mão na Amazônia? Porque lá nos países dele não tem mais recursos naturais. Eles são escassos e não inesgotáveis. Se fosse inesgotável, ninguém estava preocupado com o meio ambiente. Por que tu ia se preocupar com o uso da água se a água é inesgotável? Por que tu ia se preocupar com as florestas se as florestas são inesgotáveis? É o ferro, o diamante, o ouro. Não, é muito pelo contrário, são escassos. E é somente isso aí que está circulado que deixou o item errado. E é o gabarito da nossa questão. Questão batida da NUCEP. Como eu disse aqui, é de 2015 para professor de geografia da Prefeitura de Teresina, no CEP. É isso aqui. Questões de direito penal é desse jeito, é tudo certo. Aí uma palavrinha deixou errado. E essa aqui ainda mais. É a única coisa que está errada no texto inteiro da questão. É somente essa palavra aqui. A única coisa fora de contexto. Uma única palavra. É uma bancazinha mesmo cretina. Exige do candidato mesmo, tem que estar 100% atento, pegando tudo. Beleza? Letra E. De emoção. Assinar a alternativa que traz a correta afirmação sobre o fenômeno da globalização. A globalização só teve seu início nas últimas décadas do século XX com o surgimento da internet. Se tu assistiu a aula de hoje, me disse, é que é verdade ou falso? Falso. Falso. Quando foi que eu disse para você que a globalização começa desde as grandes navegações, que a gente já começa a falar de primeira globalização. Era até que eu tenho dito para vocês podem até voltar lá, que eu tenho material impresso. Volta lá onde eu falei de grandes navegações, elas são conhecidas como a primeira globalização, o primeiro evento da globalização, acho que eu falei. Então, não. A globalização já vem desde a quebra da Bolsa de Nova York. A quebra da Bolsa de Nova York foi em 29. A internet só vem de 70 para 90. Ou seja, bem 40 e tantos anos, 30 e tantos anos depois. Falso. Desde os anos de 1970, tanto o alcance quanto o ritmo de integração global aumentaram enormemente, acelerando o fluxo e o laço entre as nações. Vamos deixar aqui em stand-by por enquanto. Vamos ler as outras. Com a globalização, foram acentuados os movimentos de exclusão dos países periféricos, foram acentuados os movimentos de exclusão? Não, peraí. As diferenças culturais e nacionais foram acentuadas com a globalização? O individualismo do século XXI demonstra a impossibilidade da existência histórica de um fenômeno chamado globalização. Não, isso aqui está errado. A impossibilidade não, muito pelo contrário. O individualismo ele demonstra a existência, a possibilidade da globalização. Aqui também está falso. Agora veja que essa questão exige um pouquinho mais de você. Aqui você tem que pegar agora, assinar a alternativa correta sobre o fenômeno da globalização. Então, bora pegar aqui. Desde os anos 70, tanto o alcance quanto o ritmo da integração global aumentaram, acelerando os fluxos e os laços entre as nações. É o gabarito da nossa questão. É a letra B de bola. Bora descobrir o que está errado nas outras. Ó. Com a globalização foram acentuados os movimentos de exclusão dos países periféricos? Não. Com a globalização, os países periféricos eles estão mais incluídos no cenário da globalização. Não significa que eles se desenvolveram.
Veja que é uma questão maliciosa. Essa questão aqui é questão que o cara que acerta ela é o cara que pega o distintivo. É questão maliciosa, é no CEP, pessoal. No CEP é isso aqui, ela é traiçoeira, é questãozinha que as questões são diretas ao ponto. Quem já respondeu o CEP sabe, mas é uma banca muito traiçoeira. Aqui ele está dizendo que a globalização acentuou a exclusão dos países periféricos. Aí você vai lembrar do Bosch, Bosch, Bom, 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 e vai querer dizer que isso aqui está certo. Não, isso aqui está errado. Os países periféricos, ou seja, os países mais pobres, eles estão inseridos dentro da globalização. Eles só não se desenvolveram, mas eles fazem parte do mundo globalizado, eles não estão excluídos. A questão está querendo dizer o seguinte, que existem países onde se vive a globalização e em outros países a globalização nunca chegou. Não, chegou sim, só que trouxe desigualdades sociais. Muito cuidado, essa letra C aqui, até que você viu que quando eu li, eu não respondo antes, eu faço tudo aqui com você na hora. Na hora que eu li, eu até fiquei assim, depois que eu fui ler com mais calma, na segunda leitura, aí eu percebi a traiçoeiridade da NUCEP. Já conhecendo, isso aqui também ajuda o fato de conhecer a banca, porque eu sei que é uma banca muito traiçoeira. As diferenças culturais e nacionais foram acentuadas, não muito pelo contrário. As diferenças, elas foram reduzidas. O que foi que eu disse para você? Que a globalização, ela trouxe o quê? Um intercâmbio cultural. As culturas, elas não estão mais diferentes, elas estão mais próximas. Hoje no Brasil, a gente faz muita coisa que era típica do Japão, por exemplo. A gente assiste mangá, a gente assiste desenho animado japonês, só para citar um exemplo. A gente gosta de filmes da Idade Média, a gente assiste Vikings, coisas da Escandinávia, a gente assiste Game of Thrones, Senhor dos Anéis, ou seja, as diferenças culturais elas foram reduzidas com a globalização, ela encurtou as distâncias, ela aumentou o fluxo de capitais e ela aumentou a aproximação da cultura. Então não foi aumentar as diferenças, foi aproximar as culturas. Beleza? Mas chamar atenção para essa letra C aqui, ó. É uma pegadinha grande. Eu tenho certeza que muita gente boa ia escorregar essa letra C. Gabarito é na letra B de bola. Bora pra frente. É por isso que é importante questões, pessoal. O que adianta tu ter toda a teoria se tu cair numa armadilha dessa aqui? É por isso que é importantíssimo treinar. Façam questões. Aquele roteiro que eu passei para vocês, professor, o senhor botou 2 horas de raciocínio lógico. Em 1 hora eu estudei tudo. Pois a hora seguinte, para fechar as 2, faça questões. Questão, por cima de questão, por cima de questão. Habitue-se a fazer questões. Eu, na minha página do Que Concurso, eu estou chegando em aproximadamente 20 mil questões respondidas. É por isso que eu tenho essa base tão forte. Eu respondo muita questão. Às vezes eu estou no trabalho, se eu tenho 5 minutos de folga, eu estou postando questões para vocês. Vocês vêm direto no grupo, às vezes lá nos stories do Instagram. Mas enquanto eu estou postando aquelas questões, eu já respondi aquela questão. Erro uma outra, acerto muitas, mas eu estou sempre respondendo questões o tempo todo. Baixem um aplicativozinho do Que Concurso, pessoal. Que Concurso ele dá 10 questões gratuitas. Professor, eu não tenho dinheiro para pagar, não é desculpa. Você bota um e-mail, ele te dá 10 questões com gabarito, acabou o seu e-mail, bota o e-mail da esposa, do filho, que eu tenho não sei quantos milhões de e-mail, eu tenho assinatura do GRAM, eu tenho acesso ao GRAM Questões também, mas o Que Concurso, às vezes eu uso mais do que o GRAM. Eu tenho uns 8, 9 e-mails, e-mail da esposa, e-mail que eu crio para minha filha, e-mail das minhas empresas, e-mail de meio de coisa, eu vou só trocando. Quando acaba 10 de um, eu mudo outro, 10 de outro. Eu penso que não, em 10 e-mails eu respondo 100 questões por dia, tranquilamente, quando dá. Habitue-se a responder questões. São as questões que vão trazer a aprovação para vocês. A videoaula é importante. Pegar... Gente. Ué. Foi que houve, menino. Já quieta, menino. Pegar a teoria, essa videoaula aqui, ela é muito importante. Você precisa ter essa base teórica. Mas responder questões é, se não mais, importante. A globalização constitui um processo complexo de conexão entre os povos e seus territórios, fortemente influenciados pela tecnologia e a divisão social e territorial do trabalho. Sobre esse processo é incorreto. Se eu não me engano, essa questão aqui é da GCM de Teresina, ou é de Timon do Maranhão, enfim, mas é no CEP aqui. Mas é da Guarda Civil, ou de Timon, de Teresina, enfim. Mas é a questão de 2019. Não, aqui é de... Eu sei o nome da cidade, Jesus Cristo. Isso é de Campo Maior, eu acho. Enfim, eu esqueci qual é a cidade, mas é de 2019, essa questão fresquinha, ó. Antes parou ali com a pandemia, então é uma das questões mais recentes da NUCEP aqui. Ele quer, ó, a globalização constitui um processo complexo. Sobre esse processo é incorreto, afinal, ó, divisão social e territorial do trabalho. Veja, a nova divisão internacional do trabalho. O avanço técnico-científico vem intensificando a globalização ao diversificar e aumentar a velocidade de comunicação entre os povos, sem romper as relações de poder entre os países centrais e periféricos. Aqui está tudo correto. Está perfeito até o momento. Não tivemos esse rompimento de relação. Está tudo certo, aumentou a velocidade de produção, beleza. A velocidade dos transportes e das comunicações é uma das características da globalização, a qual ganhou impulso com a industrialização, sobretudo a partir da terceira revolução industrial, lá pelos anos de 1950. Tá tudo certinho aqui. Letra C. A integração econômica tem contribuído... Oh, meu Deus do céu, o que eu falei para vocês agora há pouco? Já vou até marcar. Letra C é um gabarito, ele não quer errada. Leiam o texto da questão 3. A integração econômica tem contribuído para reduzir as desigualdades. Pessoal, canta a música para mim. Canta, por favor. Canta. Adinho, vai, também canta para mim. Como é a música? Bom, xi, bom, xi, bom. A globalização, a integração econômica, ela reduziu as desigualdades ou aumentou, pessoal? Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais forte. Tá aqui, ó, no CEP, recente, 2019, o bom caindo, perfeito para você acertar a questão. Ó. Ele quer errada. Ele está dizendo que a integração econômica, a globalização, reduziu as desigualdades. Não. Tem potencial para reduzir, mas não reduziu. Fez isso aumentar. O rico está cada vez mais rico, o pobre está cada vez mais pobre. Matou aqui. Esse reduzir aqui, ó, já te definiu a questão.
Letra D. A tecnologia é um dos instrumentais de controle do mercado na era da globalização, óbvio, reforçando o poder das grandes potências capitalistas. Perfeito. Aqui te serve como uma questão de revisão. Letra A, B, D e E são características da globalização. A letra C tu troca reduzir por aumentou, pronto. Tu tem aí um resumão de globalização de uma questão. A integração entre os povos não foi capaz de resolver as disparidades entre eles, nem mesmo favorecer a convivência mais harmônica. Rússia e Ucrânia, tá aí o exemplo. Com respeito às diferenças culturais e aos direitos humanos, corretíssimo. Os grupos terroristas, ou seja, a integração econômica não foi capaz de resolver as diferenças de conflitos. É por isso que existem os conflitos internacionais. Perfeito também, gabarito letra C de consagração. Acabando, tem só mais duas. Sobre a globalização na atualidade, diferentes interpretações são elaboradas, sejam elas de ordem econômica, financeira, política e institucional. Marca alternativa que apresenta a dimensão econômica da globalização na atualidade, que é agora a visão econômica da globalização. A internacionalização da economia viabilizou um vasto campo de investimentos externos. Perfeito. Redefinindo as relações econômicas entre os países, tornando vulneráveis as economias e as moedas. Vulneráveis? Opa, peraí. Calma aí. O processo de expansão capitalista, ele quer a correta, né? Marca alternativa. O processo de expansão capitalista promoveu a autonomia dos territórios e a dependência das empresas nacionais. Opa, a dependência não é das empresas nacionais, é das empresas internacionais. Muito cuidado com isso aqui, ó. Eu tenho um tópico, o primeiro que eu falei para vocês. As empresas internacionais, que você chama de multinacionais. As multinacionais. Então, o aumento da dependência é das multinacionais e não das empresas nacionais. Aqui está fora. Está errado. A lógica da dimensão econômica da globalização é pautada no crescimento do comércio em detrimento do avanço tecnológico. Ele está dizendo que enquanto o comércio cresce, a tecnologia diminui. Não, em detrimento não. Não é em detrimento, é em conjunto. É em conjunto. Detrimento significa que uma cresce e a outra diminui. Ou seja, enquanto uma vai, a outra vem. Não, é em conjunto. O crescimento do comércio é em conjunto com o avanço tecnológico. Também está fora. As moedas e mercadorias tornaram-se dependentes das empresas de tecnologia de informação. Até aqui está certo. Mas lá vem no CEP, ó, afetando a soberania nacional. Esse afetando aqui deixou errado. Está tudo certo aqui, ó. As moedas e mercadorias, elas são dependentes das empresas de tecnologia da informação, só que isso em nenhum momento afetou a soberania nacional. Está fora esse finalzinho aqui. O agravamento das questões políticas fortalecem os regimes autoritários por meio das questões sociais, culturais e econômicas. Então vamos ver, letra E ou letra A? A internacionalização da economia viabilizou um vasto campo de investimentos, tá certo? Redefinindo as relações econômicas, tornando vulneráveis as economias e as moedas. O gabarito aqui é na letra A de aprovação mesmo. As moedas, elas são vulneráveis mesmo a tudo que acontece. Veja só o exemplo do real, por exemplo, que é extremamente afetado aí pelo dólar. Tá entendendo? As moedas, as economias, elas são vulneráveis mesmo. Uma coisa que acontece lá afeta diretamente aqui. O gabarito é na letra A. De amor. Agora vamos ver aqui, ó. O agravamento das questões políticas fortalecem os regimes autoritários por meio das questões sociais, culturais e econômicas, não. Aqui é o seguinte, o agravamento das questões políticas, o agravamento fortalece, aqui tem um erro de concordância, o agravamento fortalece, que é um errozinho da NOCEP, é tipo dela, é um errozinho de concordância, o agravamento fortalece. Os regimes autoritários, não fortalece, não. Os regimes autoritários, essa palavra que fortalece aqui, que deixou errado. Os regimes autoritários, eles existem independentemente do agravamento das questões políticas. Pode estar tudo uma maravilha, nós temos regimes autoritários. Esse fortalece aqui, quer dizer que eles ganham mais força. E também, ó, por meio de questões sociais, culturais e... Peraí, cobriu aqui, ó. E econômicas, não necessariamente. É uma questãozinha que pode te pegar também. Exige você só um pouco de atenção aqui, para saber que os regimes autoritários, eles não se fortalecem com o agravamento das questões políticas. Beleza? Só um cuidadozinho nessa letra E, para não escorregar, que é uma questão plausível de você escorregar. As transformações do mundo do trabalho são influenciadas pela globalização, que estabelece alterações no ritmo da indústria, comércio, comunicações e transporte, com nova organização da economia mundial, a partir do avanço científico, tecnológico, da concentração de capital. Tá aí outro resumo de globalização. São características da globalização, exceto... É no CEP, meu amigo. No CEP. Pessoal, vocês estão vendo a importância de fazer questões? No CEP se repete. O estilo de questão é sempre o mesmo. É repeteco, é repeteco, é repeteco. Ela quer tudo que é globalização e você vai marcar a única que não é. As empresas multinacionais definem a articulação entre a produção, mão de obra, mercado e matéria-prima. Beleza, as multinacionais, está tudo certo. A globalização comporta processos relacionados à internacionalização da produção? Perfeito, a produção, a nova divisão do trabalho, essa internacionalização, ou seja, o espalhamento da produção, a diversificação da produção, tudo certo. Articulação de diversas partes que compõem o todo, com ampliação das distâncias. Ei, a globalização, ela ampliou ou reduziu as distâncias? Diz aí alguém para mim. A globalização aumentou as distâncias ou diminuiu as distâncias? Reduziu. Reduziu. Então, vê que você já matou a questão. Encolhimento dos contextos, ou seja, as realidades, elas estão fechadas em si. Não, aqui nós temos uma ampliação dos contextos. Um país agora ele não vive só fechadinho no mundo dele, com exceção da Coreia do Norte, né? Ali é um caso ativo. Mas o mundo em todo não tem o seu contexto encolhido, tem o seu contexto ampliado. E limitação dos intercâmbios, das trocas, limitação não, aumento. Aqui é aumento.
E tá aí, ó, mais uma questãozinha fácil de você perceber. Gabarito, letra C de consagração. Ele quer errado, aqui está errado. Letra D, requalificação dos espaços para atender aos interesses dos atores hegemônicos da economia, governos, multinacionais, grandes empresários, perfeito, da cultura e da política. Tudo certo aqui. Dinamismo renovado da divisão internacional do trabalho. Eu trouxe lá para vocês no slide, ó. Principalmente nos países subdesenvolvidos. Sim, tá lá, não, só para voltar. Vem aqui. Essa letrezinha, vem aqui, deixa eu só te mostrar uma coisa. Vem aqui. Quando eu falei, vem aqui, ó. Só para essa letra E, tá bem aqui. Aqui, ó. A nova divisão, principalmente dos países subdesenvolvidos, que deixaram de ser focados apenas em produtos primários e agora tem produtos industrializados, juros resultantes dos investimentos, royalties e lucros. Então está tudo atendo aqui com o slide. Veja que todas as questões tem no material que eu trouxe para você, letra por letra, item por item, está tudo dentro do material. Aqui foi uma madrugada inteira preparando isso aqui para vocês. Até para vocês verem que eu mandei bem cedinho, né? Naquele momento eu tinha acordado 3 horas da manhã para poder preparar esse material aqui para vocês. Eu fui dormir 11 horas da noite e 3 horas da manhã eu acordei para preparar esse material para vocês aqui. Então valorizem muito o trabalho desse caba velho aqui que está trazendo só um queijinho para vocês, só um migué cunhado, como diz os cabos.